E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Como hoje é um dia muito especial, é o Dia das Mães, comemorado aqui no plano físico, essa data ela também é comemorada no plano espiritual. E o tema de hoje é falando sobre uma das partes mais importantes da reencarnação, que é a gravidez, tá? A gravidez é um dos processos mais importantes que o espírito faz, né? Percorre a caminho da reencarnação, a caminho do seu projeto de existência aqui no plano físico. Então, a gravidez, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser planejada ou compulsória. A gravidez planejada é aquela em que existe todo um planejamento espiritual e material para a vinda daquela criança, né? Para a materialização daquele espírito aqui no plano terreno. Os pais são convocados, né, a aceitar aquela criança, eles aceitam, certo? E então eles se programam, se planejam, certo? Para receber a chegada daquele espírito na família. A gravidez compulsória, ela é, como o próprio nome diz, uma espécie de reencarnação forçada, onde aquele espírito necessita urgentemente. Aquele espírito precisa urgentemente reencarnar e existe todo um processo em que ele vem ao plano físico e não necessariamente através de planejamento, tá? Os pais aceitam a vinda daquela criança de uma forma mais rápida, mais precoce do que na planejada, ok? E dentro desse processo, nós temos aí, para que um espírito possa reencarnar, né, existem também várias etapas dentro desse processo. E uma das etapas mais importantes é a conversa com os pais, né? Para que aqueles pais possam entender a importância da vinda daquele espírito. Para que, se aquele espírito, ele pode ter sido um grande amor dos pais no passado, né? Ou ele pode ter sido também um grande inimigo dos pais e que, através da reencarnação, ele precisa vir para o plano físico para melhorar a sua condição espiritual e também melhorar a condição espiritual de seus pais. Lembrando que Kardec deixa claro no Livro dos Espíritos que a criança ela pode ser mais evoluída que os pais, assim como os pais também podem ser mais evoluídos do que aquela criança que está chegando. Portanto, principalmente o espírito da mãe é convocado no plano espiritual para saber se vai aceitar aquela criança. Isso nas reencarnações planejadas, tá? É feito toda uma conversa com aquele espírito, né? Com o espírito da mãe, com o espírito do pai também, para saber se eles aceitam a vinda daquela criança, para que eles tomem ciência do planejamento espiritual daquela criança que vai reencarnar na família e para saber se eles topam os desafios que eles percorrerão dentro do projeto reencarnatório daquele bebê. Então, para a preparação do nascimento de uma criança, aquele espírito que vai reencarnar, ele momentaneamente tem a sua memória apagada, certo? Para que as memórias de vidas passadas não atrapalhem o processo de criação dos pais, ok? Existe também a miniaturização do perispírito, que é o espírito, ele adulto, ele se torna novamente criança, para que ele possa se vincular ao corpo físico e acompanhar o crescimento daquele corpo físico, ok? Então é feita toda a análise kármica daquela família, daqueles pais e também daquele bebê. E é interessante que a espiritualidade trabalhe em conjunto essas questões para que os pais fiquem cientes desse desafio e o próprio espírito reencarnante também fique ciente dos desafios que vai passar juntamente com aqueles pais e com aquela família. Então, muitas vezes nós sabemos que o processo de gravidez é um processo também complicado, por quê? Porque além do ajuste físico, né, daquele bebê crescendo na barriga da mãe, existe também um ajuste perispiritual entre o espírito da mãe e o espírito daquele bebê. Existem algumas crianças que, por questões de diferença energética, às vezes elas causam determinados tipos de incômodo nas mães, né? Que é a questão dos enjoos, que é a questão
de alguns desequilíbrios, né, totalmente normais, mas que eles acontecem por questões de influência energética, né, aqueles desejos que a mulher tem, isso tudo são compatibilidades ou incompatibilidades energéticas ali entre a mãe e o bebê, dentro do processo de reencarnação e também do perispírito um do outro acoplados, ok? Além disso, existe, por exemplo, por influência de vidas passadas, tá? Aquela mãe, ela fica com medo de ter o bebê, ok? E muitas vezes a gente pensa que é porque acontece todo um processo de que a mãe também fica assustada com isso, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir educar essa criança? Mas também tem um medo espiritual, porque muitas vezes aquela criança que vai reencarnar, ela pode ser um inimigo dos pais de outras existências, que a espiritualidade traz para o seio familiar, para que possa existir o perdão, para que possa existir, né, o processo evolutivo, tanto dos pais quanto daquela criança. Algumas marcas de nascença também comprovam aí a questão de que alguma experiência de vidas passadas, e é a mãe que, com o perispírito dela, com a energia dela, imprime essas marcas de nascença no bebê, tá? Então, assim, lembrando que dentro de um processo desses, tá, o bebê ele pode ter vínculos com a família do pai apenas, e pode ter vínculo somente com a família da mãe, a ascendência, tá? Apenas do pai ou da mãe, tá? Nem sempre significa dizer que aquele bebê tem ligações kármicas com o pai e com a mãe. Pode ter com um ou com outro. Portanto, a gravidez, né, o nascimento de uma criança e todo o seu processo reencarnatório é algo muito forte para os pais. Ok? É claro que existem pais que não se tocam, né, da grandiosidade dessa tarefa, mas muitos pais se tocam e se dedicam de verdade, certo? Ao crescimento e à evolução daquele espírito. E no Dia das Mães também acontece para aqueles que já perderam seus pais, sua mãe, né, que já tem uma mãe desencarnada, muitas vezes elas vêm do plano espiritual visitar os filhos, ou muitas vezes os filhos vão ao mundo espiritual em desdobramento visitá-las neste dia. Além disso, também para aqueles que acontece de também das mães terem perdido seus filhos, também é comum que aconteça esse encontro de forma espiritual, onde o filho desencarnado vem visitar a mãe através de sonhos, através de lembranças, como também a mãe vai ao plano espiritual visitar o filho e assim matar um pouco da saudade que fica entre os dois planos. Portanto, é um dia muito especial, é um dia também de grande movimentação espiritual, ok? Para as pessoas que se amam, para aquelas mães incríveis e aqueles filhos maravilhosos que compartilharam momentos na reencarnação juntos. Portanto, se nesse dia você tem a sua mãezinha viva, aproveite a oportunidade de estar junto com ela, ou mesmo que à distância, não esqueça de mandar e de demonstrar a ela a gratidão que você deve ter por todo o carinho, por todo o processo, por toda a oportunidade de reencarnação que ela te deu. Caso a sua mãe seja desencarnada, aproveite também esse dia para emitir vibrações, a emitir preces, tá? De carinho, de amor, de saudade salutar. Não é aquela saudade que dói exatamente, tá? Mas, de preferência, aquela saudade que possa confortar. Porque do mesmo jeito que é difícil para quem fica, também é difícil para quem vai. E se você é mãe que perdeu seu filho, lembre-se que você não perdeu o seu filho, que seu filho continua vivo nas esferas espirituais e que ele está, talvez, até muito mais próximo do que o que você imagina, e que do plano espiritual, você como mãe continuará a ser mãe, continuará a protegê-lo, continuará a emitir sentimentos de paz e de tranquilidade para o seu filho querido. Portanto, é um dia de grande movimentação espiritual. Aproveite para ter bons momentos com quem você ama e aproveite o momento. É isso que eu queria falar, um super beijo, feliz Dia das Mães, tá? Que esse amor, ele possa durar além do dia de hoje, tá bom? Quaisquer dúvidas, perguntas, deixem nos comentários que eu respondo para você.